Tarde trazer para vocês hoje os 3 tópicos macros que você precisa entender para construir do zero a sua carreira na área ambiental, ok? O primeiro ponto, pessoal, é crucial a gente entender que a necessidade do profissional na área ambiental, independente da formação dele, vem dos processos antrópicos. Então a gente precisa entender o funcionamento dos processos antrópicos. O que é um processo antrópico? É uma modificação, uma modificação oriunda da atividade humana, ou seja, uma indústria, um comércio, uma atividade rural, enfim, uma atividade que tem impacto no meio ambiente em estado natural, é uma atividade antrópica. A gente precisa entender como é que funcionam esses processos. Por quê? Seja você profissional da área da indústria, você profissional que seja de uma consultoria ambiental, ou você um profissional que atue num órgão fiscalizador, quanto mais conhecimento você tiver dos processos antrópicos, quanto mais conhecimento você tiver do processo que você está avaliando, que você está trabalhando, que você está propondo melhorias, quanto mais conhecimento você tiver sobre isso, mais domínio com relação tanto à avaliação, no caso que se você for um técnico, um analista do órgão ambiental, para julgar se aqueles estudos técnicos estão sendo realizados de maneira conveniente ou não para o meio ambiente. Se você for um consultor ambiental ou um assessor ambiental, quanto mais conhecimento desses processos você vai poder elaborar propostas, elaborar estudos, elaborar planos que vão ser mais condizentes com a realidade daquela necessidade para aquela atividade antrópica, para aquela atividade industrial. Ou se você já atua na indústria, quanto mais conhecimento você tiver sobre esses processos industriais, os aspectos e os impactos oriundos desses processos, quanto mais conhecimento você tiver, mais domínio você também vai ter no lugar do consultor ambiental de estar atuando para escrever os planos de monitoramento e fazer a gestão ambiental daqueles processos, ok? Então, a razão de ser do profissional da área ambiental são os processos antrópicos. Se esses processos não acontecessem no meio, nós, profissionais da área ambiental, não seríamos úteis, certo? O segundo item, pessoal, o segundo ponto que a gente precisa entender são os processos de licenciamento e gestão de condicionantes de licença ambiental. Então, você tem um processo antrópico, você tem uma intervenção no meio e a partir disso você vai necessitar fazer um processo de licenciamento ambiental. Aí entra toda a gama de necessidade dos profissionais da área ambiental. Todos os estudos, todas as ferramentas entram nesse processo, ok? Nessa primeira etapa. A segunda etapa são a gestão das condicionantes. Então, você criou mecanismos, tanto estudos e planos e projetos e processos e monitoramentos, tanto na etapa do processo do licenciamento, quanto manter isso em funcionamento na etapa de gestão da condicionante de licença ambiental. Isso é muito importante. E o terceiro item que todo profissional precisa dominar e ter clareza, profissional da área ambiental, esse tripé, eu diria assim, são os relatórios técnicos ambientais, os estudos, os planos de monitoramento, os controles ambientais e os programas ambientais. Então, esses são o tripé, digamos assim, da carreira ambiental. Para você iniciar sua carreira ambiental do zero, você precisa entender isso aqui. Se você vai trabalhar na indústria, você precisa entender os processos que você está inserido, todos os aspectos e impactos que você atua diariamente. Se você trabalha numa consultoria, quando você tem um cliente, um novo cliente, você precisa entender maciçamente os processos desse cliente, aspectos e impactos ambientais, para poder entregar o melhor portfólio de serviço que ele precisa, certo? Se você trabalha no órgão ambiental, quanto mais entendimento você tiver dos processos que você está avaliando, quanto mais conhecimento desses processos industriais, esses processos antrópicos, processos rurais, etc., melhor você vai poder conduzir o processo de licenciamento na maneira que você vai poder avaliar melhor os estudos, os programas, os monitoramentos que estão sendo apresentados a você e dessa forma você vai poder dar um parecer técnico melhor e assim melhorar a qualidade ambiental daquele local através de uma avaliação precisa sobre aquilo que você está recebendo, certo? Então, são 3 formas, pessoal, da gente trabalhar, eu digo que são segmentos macros, digamos assim, que tanto na indústria, quanto na prestação de consultoria, prestação de serviço, quanto no órgão público, que você pode estar atuando na área ambiental. Porém, para essas 3 carreiras,
é necessário ter esse conhecimento maciço nesses pilares, nesse tripé, certo? Porque se você tem conhecimento nesse tripé, se você tem um conhecimento maciço nisso, com certeza você vai ter sucesso na área ambiental. Dificilmente um profissional que vai trabalhar na indústria, um analista ambiental, vai conseguir desempenhar um bom trabalho se ele não tiver conhecimento desses processos industriais que ocorrem lá dentro daquela unidade. Dificilmente um consultor ambiental vai conseguir vender seus projetos, seus programas para muitos clientes se ele não tiver a sensibilidade de se inteirar maciçamente sobre os processos antrópicos daquele cliente para poder, de fato, entregar uma solução cirúrgica, uma solução que seja na veia daquele cliente, que realmente vá satisfazer as necessidades ambientais, tecnológicas do seu cliente, certo? E para o profissional que quer fazer um concurso, que quer trabalhar na área pública, na área de fiscalização ambiental, é crucial ter esse entendimento também desses processos, desses planos, desses relatórios e do processo de licenciamento e condicionantes, para poder exigir tanto do empreendedor e exigir do consultor ambiental que está lá do outro lado um nível, né, um nível de especialização, um nível de conhecimento também e um nível de atendimento às necessidades do meio ambiente oriundas dos aspectos e dos impactos que vão gerar aquelas atividades, que seja realmente benéfica para a sociedade, benéfica para o meio que está sendo inserido e que não prejudique nem o funcionamento, a viabilidade econômica do empreendimento, mas também que garanta a qualidade ambiental do meio aonde aquele empreendimento está inserido. Então, pessoal, a aula de hoje que eu queria trazer para vocês, para contextualizar sobre todo esse projeto que eu venho trabalhando, é realmente como alavancar a sua carreira do zero através desse tripé, ok? É através do conhecimento maciço nesse tripé. Você conhecendo bem a atividade antrópica que você vai atuar, você conhecendo bem o processo de licenciamento e gestão de condicionantes de licença ambiental, e você conhecendo bem todos os estudos, relatórios, planos de monitoramento, controles e programas, com certeza você pode passear pelas 3 áreas. Mas a área de licenciamento, aliás, a área de consultoria vai ter algumas especialidades relacionadas a marketing, relacionadas a vendas, relacionadas à elaboração de proposta, fechamento de proposta com clientes, mas esse é o macro, esse é o básico para você trabalhar na área de consultoria, você tem entendimento sobre isso. Mas lá na área, por exemplo, industrial, você vai precisar trabalhar com gestão de projetos na indústria, você vai precisar prever recursos e aplicar recursos, prever investimentos e gerenciar projetos na indústria para aplicar tecnologias ambientais lá, porque você é o gestor naquele local. Sim, é um a mais, é um plus que você vai ter que dominar. Mas na área de consultoria, você vai ter que ter conhecimento a mais ainda sobre legislações, sobre a parte de requisitos legais aplicados à área ambiental do município, do estado ou do país. Vai precisar. Porém, pessoal, essa é a base para construir a sua carreira na área ambiental, essa é a base para você alavancar do zero a sua carreira na área ambiental, é ter conhecimento nesse tripé. Meça como está o seu conhecimento nesse tripé, meça como está o seu domínio de conhecimento nesse tripé e como está o seu desempenho nesse tripé. Porque a partir do seu desempenho nessas 3 áreas, bem mensurado e você bem balizado de conhecimento nessas 3 áreas, com certeza para você optar por uma área que seja corporativa, por uma área que seja mais pública, no concurso público, ou uma área de consultoria de prestação de serviço, é uma outra situação, É muito mais fácil se você já tem esse conhecimento. Agora, para você tanto atuar na área industrial, quanto atuar na área de consultoria, quanto atuar na área pública de fiscalização, sem ter esse conhecimento, fica extremamente pobre a sua atuação, extremamente dificultosa a sua atuação. Então, para esclarecer, para trazer um pouco de lógica aí aos nossos estudos, aos campos das ideias, eu trago para vocês a organização desse conteúdo para a gente entender qual que é o tripé, qual que é o macro, assim, tô caindo de paraquedas na área ambiental, o que eu tenho que fazer? Entenda isso, que com certeza você vai ter muito mais clareza sobre como atuar e como definir o seu segmento na área ambiental. Agora, se eu gosto mais de escritório, eu prefiro ficar focado no ar-condicionado, lá no meu computador, nos planos, nos projetos, eu posso trabalhar como analista ambiental, mas não está focado no campo, não está focado no processo, está mais focado nas atividades aqui.
Se eu quero trabalhar como consultor e eu gosto de trabalhar no campo, pô, eu posso atuar com monitoramentos, eu posso atuar com medições, eu posso atuar in loco, né, na obra, no empreendimento, enfim, no processo, etc. Eu posso atuar também na consultoria, dentro da sala, eu posso não ser o profissional de campo, eu posso ser o profissional de dados, certo? Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu quero ficar mais à frente dos projetos, seja na indústria ou seja na consultoria. Tudo bem, você pode ser o vendedor técnico, aquela pessoa que entende o entendimento disso, vai poder vender um serviço de maior qualidade e convencer o seu cliente da importância daquele serviço. Ou você pode trabalhar no órgão público, ter mais estabilidade, não ter oscilação de ganhos como na consultoria, ter mais segurança, né? Mais segurança do que no meio corporativo. E muito mais segurança do que na consultoria, mas vai ter um limite de ganho bem definido, certo? Então, quando você tem o domínio dessas ferramentas, não importa a área que você, desses conhecimentos, não importa a área que você vai atuar, eles vão ser válidos em todas as áreas, porque eles são de verdade o tripé aí para a gente poder atuar do zero e construir a nossa carreira na área ambiental. Obrigada.